Para que amor? Para que sexo? Se você tem uma frase que você pode analisar morfossintaticamente. Então vem comigo. Brincadeiras à parte, isso aqui cai muito em prova de concurso. Então você fica de olho. Na análise morfossintática, inicie pela morfologia, reconhecendo a classe gramatical de cada palavra envolvida. Meu filho saiu com o cachorro. Veja, entre estas duas primeiras palavras, meu filho, há uma que dá nome a uma relação de parentesco, a palavra filho. Se ela serve para dar nome, ela é um substantivo. Por outro lado, a palavra meu acompanha o substantivo para indicar que o ser nomeado pelo substantivo pertence à primeira pessoa, a pessoa que fala. Por essa razão, meu funciona como um pronome possessivo. Saiu é o verbo sair conjugado no passado. Então, saiu pertence à classe dos verbos. Observe a palavra com. Se você apagar a palavra com deste contexto, vai ficar muito estranho dizer meu filho saiu o cachorro. Portanto, esta palavra que relaciona outras dentro do contexto pertence à classe das preposições. E em seguida vem as palavras o cachorro. Destas duas, a que dá nome a um ser é cachorro. Então, cachorro pertence à classe dos substantivos. Já este o, que acompanha o substantivo para especificar o ser nomeado pelo substantivo, é uma palavra que se enquadra na classe dos artigos. Neste caso, é um artigo definido. E neste momento da análise morfológica, você vai lembrar que junção de palavras cria estruturas que também têm papel morfológico. Veja que a junção da preposição com o artigo o e o substantivo cachorro cria uma expressão, uma locução, que neste contexto modifica o verbo para exprimir uma circunstância específica, que é a circunstância de companhia. Assim, nós dizemos que morfologicamente esta expressão funciona como uma locução adverbial de companhia. Agora sim, vamos para a análise sintática, que começa pelo verbo, palavra que já identificamos na análise morfológica. Sabendo que saiu é o verbo, faremos aquela perguntinha. Quem saiu com o cachorro? A resposta será meu filho. Assim temos a linha divisória aqui para reconhecer o sujeito e o predicado. O sujeito é o tópico da declaração, enquanto o predicado é o comentário que se faz sobre o tópico. Veja que o sujeito é constituído por duas palavras, mas delas, apenas uma dá nome ao ser que praticou a ação do verbo. É a palavra filho. Portanto, filho desempenha o papel de núcleo do sujeito. Este pronome possessivo, que acompanha o núcleo de um termo da oração, funciona sintaticamente como um adjunto adnominal. E agora podemos classificar o sujeito. Se ele é constituído por um único núcleo, ele é chamado de sujeito simples. Analisado o sujeito, vamos para a análise do predicado. A declaração, o comentário, que se faz sobre o sujeito. Saiu com o cachorro. Veja que o predicado se estrutura em torno do verbo. Saiu. E este verbo não exige um complemento obrigatório. Tanto que eu poderia chegar para você e dizer, meu filho saiu. Este verbo não exige complemento verbal obrigatório. Lembrando que os complementos verbais obrigatórios são objeto direto e objeto indireto. E você vai ver que não aparece nem objeto direto nem objeto indireto na estrutura da oração. Assim, se este verbo não exige um complemento obrigatório, ele é chamado de verbo intransitivo. Veja que após o verbo intransitivo, apareceu a expressão com o cachorro, que lá na morfologia nós identificamos como locução adverbial de companhia. Sintaticamente, esta expressão vai funcionar como um adjunto adverbial. Neste caso, um adjunto adverbial de companhia. Mas o adjunto adverbial é formado por três palavras. Então nós vamos ter que apurar qual é a principal. Com o cachorro. A palavra que dá nome ao ser com o qual meu filho saiu é cachorro. Portanto, cachorro, por ser a palavra principal do adjunto adverbial de companhia, funciona como núcleo do adjunto adverbial. Este o, que é um artigo que acompanha o núcleo deste termo da oração, funciona sintaticamente como um adjunto adnominal. E, Márcio, a palavra com. Veja que a palavra com é uma preposição. E preposição não tem papel sintático específico. Você vai, no máximo, dizer que isso aqui é um conector ou um articulador sintático. Hora de classificar o predicado, fazendo as perguntinhas de sempre. Tem verbo de ligação? Não. Tem predicativo? Também não. Então, o predicado é verbal.